Bem, amigos do FIFA e bem, hermanos argentinos que não sei se assistem ao nosso canal aí de futebol. Espero que tenha algum hermano argentino aí entre nós. Se tiver, deixa aqui nos comentários. E meus pêsames, hermanos argentinos, pra vocês eu acho que já deu já. Eu acho não, eu tenho certeza que agora não tem mais nenhum argentino aqui no... Não tem. É só o River e o Boca Juniors. Bom, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, o Boca já saiu fora ontem. Ontem saiu fora. Hoje, alguns minutos atrás, River também saiu. A minha ideia era mais falar sobre o Boca Juniors, que eu vou começar falando mais sobre ele mesmo. O Boca é um time extremamente conhecido aqui na América Latina, que faz ter expansão internacional por já ter ido em mundiais. Grandes nomes como Riquelme, Tevez, entre outros mais, que jogaram, Palermo, Palácio e por aí vai. Abondanzieri, que foi um grande goleiro para a seleção argentina que jogou a Copa do Mundo. Boca tem um time muito conhecido mundialmente, é uma camisa que tem peso, mas não passa por uma boa fase atualmente. Boca Juniors passa por uma fase muito complicada. Foi tipo nas coxas para aquela final de Libertadores contra o Fluminense, eliminando o Palmeiras, eliminando os times mais. Foi muito nas coxas que conseguiu chegar lá. Foi um dos Bocas mais fracos que já teve da história, mais cansados que já teve. Mesmo com o Cavani, ainda assim, é um Boca muito fraco. E conseguiu aí, nas loucuras que é a somatória aí da FIFA para levar alguns clubes para esse Mundial, Boca acabou sendo um deles que seguiu as regras certinho e conseguiu o passaporte para a equipe poder participar do Mundial. E, cara, eu logo de cara eu fiquei interessado em ver como seria o Boca e o Bayern. Mas já começou com o Benfica eletrizante, mandando 2-0 e empatou. Aí depois veio o Bayern de Munique, pensaram que ia ser uma destruição, porque o Bayern é uma potência colossal, uma avalanche destruidora, devastadora. E aí o Boca jogou bem, mano. Jogou bem até. Pra ser um Boca fraco, como eu falei, bater de frente com o Bayern de Munique, jogou muito bem, se esforçou, se dedicou, tentou brigar no meio de campo. Claro, sofreu muitos ataques, sofreu o poder ofensivo do Bayern. Foi avassalador, mas soube disputar a bola no meio de campo. Quando tentava, assim, minimamente chegar no ataque, mandava a bola pro gol, ao ponto de ter feito pelo menos um na equipe do Bahia. E um golaço! Foi um dos gols mais bonitos da Copa até agora. Esse do Merentiel. Foi um dos gols mais bonitos que teve na Copa. E aí, cara, Bahia é impiedoso. Se não fizer outros, vai sofrer e foi o que aconteceu. No fim de tanto esforço para se segurar, tentar chegar minimamente ao ataque, o Bayern chegou muito mais e não teve jeito. 2-1, foi uma luta digna de um Boca cansado contra um time poderoso. E aí veio o Auckland City, que é o mais fraquinho, acho que de toda a competição. De todo esse torneio aí do Mundial, acho que é o mais fraquinho de todos, é o Auckland City, com todo respeito. Porque é time de semiprofissionais. Lá o futebol não é tão bem investido assim, não tem um peso, uma significância tão importante na Nova Zelândia. Mas os caras lá praticam e no que praticaram chegaram a até competir esse Mundial. Louco, né? É muito louco. Ver que tipo, tem time aí que é conhecido internacionalmente, não tá lá, tipo um Barcelona da vida, um São Paulo, um Peñarol, um Independente, o Rei de Copas, mas um representante da Nova Zelândia, por ser da Nova Zelândia e seguir todas as regrinhas, passou. E é um time de freelancer. Os caras fazem outras coisas. E no que eles fazem outras coisas, um cara conseguiu fazer o gol. O único golzinho do Auckland City em torneios internacionais. Eu não sei como funciona o Auckland City lá, se ele disputa muitos torneios, mas pelo menos nesse Mundial, numa competição onde, vamos dizer que os melhores clubes estão lá, o Auckland City chegou e conseguiu fazer um golzinho. Depois de 10-0 do Bayern, 6-0 do Benfica, estava perdendo de 1-0 de um Boca Juniors que acreditava poder passar em saldo de gols.
e pensou por algum milagre que algo poderia acontecer se tivesse feito mais pontos, mais gols também, em cima do Auckland City. Tava contando com um certo placar Benfica e Bayern também, de Benfica e Bayern. Mas, inesperadamente, um professor que joga no Auckland City, um professor de escola, ele é professor de educação física, ele conseguiu fazer o primeiro gol do Auckland City nesse Mundial, e eu vou chutar aqui talvez num torneio internacional ou o maior torneio internacional que o Auckland já pôde participar. Um cara conseguiu fazer isso e acabou com todo o sonho do Boca. Isso foi muito legal, cara, porque eles viram que, tipo, mano, eles estão ali diante dos maiores clubes, um dos maiores clubes do mundo que é o Bayern, os caras enfrentaram e levaram 10. Mano, os caras ficaram com menos 16 de saldo de gol, cara. Menos 16. Sofreram 17, ficaram com menos 16. E conseguiram fazer um gol num time profissional conhecido internacionalmente, que é o Boca Juniors. Os caras celebraram ali, cara, foi uma rodinha ali de felicidade que deu pra sentir só assistindo. O goleiro pegando umas bolas, deu pra ver que ele tava tão emocionado que ele tava até espalmando um chute que era fraco. Chute fácil o cara espalmava. Porque era a emoção que tava muito, assim, a mil aqui dentro. Tava fluindo dentro do corpo. E o cara, mano, pegando bolinha fraca e espalmando pra longe por conta do calor da emoção. Torcendo pra que terminasse só pelo menos 1-1. 1-1 já ia significar muito, ia significar como uma vitória, ao ponto de dá até pra fazer aquela brincadeira. Cara, pros caras deve ter sido feriado. Fazer uma brincadeira de que vai ser feriado lá no país deles. Vai significar muito esse gol. Eu achei muito irado. Muito irado. Mas o Boca tentou mostrar um futebol até que guerreiro, mas pegou um grupo embaçado com o Benfica, que acordou pra vida no segundo tempo, e um Bayern muito poderoso que não perdoou. Mas uma coisa que eu achei intrigante, enquanto eu tava vendo os jogos do Boca, desculpa, mas é que era o elo da América Latina se juntando, porque a Europa se exibe muito pelo seu futebol. Porque tem muita mídia, tem muito investimento, tem muito craque que ajuda a fazer mais mídia, tem nomes gigantescos de marcas, de clubes, de investidores, de jogadores. A FIFA, lá é o berço que a FIFA tanto ama, é o berço de ouro da FIFA, onde tem Champions League, maiores torneios como La Liga, Premier, entre outras mais, Série A. E então ficou conhecido como tipo o grande império do futebol. É lá. E sem falar que a origem do futebol é inglês, trazendo mais peso para o local. Então, assim, quando começou o torneio, já veio aquele negócio todo, né, que fica na nossa cabeça de que os europeus vão passar por cima de nós. Muitas falas que foram ditas de que eles iam ditar o ritmo. A famosa fala do Mbappé de que o futebol sul-americano é ultrapassado. Muitos europeus começaram a falar é um desrespeito ao futebol sul-americano, América Latina, de que eles iam comandar esse torneio e que eles iam passar por cima de nós. Tanto é que teve muitas falas de tipo, nem ligamos para esse torneio, vai ser quase como um torneio de férias, nem tô assistindo, nem tô acompanhando, nem ligo. O cara lá que comanda a La Liga começou a falar um monte de besteira porque quer mostrar que o torneio que eles já têm é muito, muito superior a esse. Mas, cara, é bobagem isso. É bobagem. É totalmente bobagem isso que eles estão falando. E por conta disso, a gente se sentiu atingido, obviamente, por conta desse desrespeito. Times como Flamengo, São Paulo, Santos, eu vou falar até o Palmeiras mesmo também. O Corinthians pegou um certo nome aí por fazer a Libertadores e no Mundial e ganhar do Chelsea. Jogadores que já passaram por aqui também, que popularizaram o futebol brasileiro. Jogadores que nós revelamos para o futebol mundial. E também fora os que não são brasileiros, mas argentino, uruguaio, chileno, entre outros mais. Temos futebol. Temos muito futebol para mostrar para esses caras. E tudo bem, eles têm altos investimentos, eles têm altas rendas, eles têm dinheiro quase que infinito, mas o futebol é o talento, o futebol é a garra, o futebol é o sangue, o futebol é a tática, é a estratégia e é o peso da camisa que você
bota em campo representando ela. E aqui o futebol sul-americano tá fazendo isso. E eu tô achando isso muito louco. E nós também, torcedores, estamos mostrando isso. De que, cara, fechamos com a torcida do Boca Juniors quando a gente viu um Boca fazer 1-1 ali pra cima do Bayern. Pô, foi a milhão. Eu sou São Paulino e comecei a fechar com brincadeiras com o Flamengo, de Flamengo indo bem, Botafogo indo bem, Fluminense indo bem. Eu comecei a ficar a milhão pelos times carioca. E beleza, eu tenho um negócio da rivalidade São Paulo e Palmeiras, mas até que é interessante também ver o Palmeiras indo bem no Mundial até agora. Mas foi mais interessante ver os cariocas que pegaram os clubes mais conhecidos e mais poderosos como potência do futebol europeu. E, cara, eles foram pra cima, mano. Eles foram pra cima. E o Boca também foi lá e pegou o Bayern. E aí, quando vai ver, tipo, começou já uns memes rolando, mostrando que o futebol americano latino tá unido. Tá ficando unido nesse torneio, velho. Isso é lindo. Isso é uma coisa que mostra que é mais que um esporte. A gente vê muitas vezes o argentino fazendo alguns preconceitos e tal, são umas ideias muito erradas que acontecem. Hoje mesmo aconteceu no finalzinho do jogo do River Plate que o argentino tem a mania de, tipo, estamos perdendo ou o jogo não saiu como queríamos, parte pro preconceito, parte pra violência. Isso é algo muito errado. Mas quando mostra o futebol, mostra que tem garra, que tem vontade. E nisso a gente já fecha já com o time. E foi muito louco ver que o River Plate tentou ainda o máximo que podia contra o Inter. Tentou o máximo que podia desde que começou o grupo dele. E o Boca, a mesma coisa, mesmo numa fase ruim. Os times argentinos que passaram não estavam na melhor fase. Boca cansado, River vindo de muitos empates. Mas eles sabem que tem peso e tradição e é isso que eles estavam carregando e foram com tudo. E a gente sentiu isso até que torceu pros caras, quando eles estavam mostrando apenas o futebol. O lado bom deles. Nessa parte, nesse quesito, a gente estava fechado junto com o River, fechado junto principalmente com o Boca, numa partida contra o Bayern. Porque foi muito legal ver, tipo, rolando memes na internet de, tipo, através de animes, através de outras séries. E mostrava, tipo, o brasileiro ficou sentido pela derrota do Boca. E aí os times brasileiros mostrando que não vai ficar assim, vai ter vingança. E aí eu fiquei vendo comentários de, tipo, um torcedor do Boca dizendo: hoje foi por nós e amanhã será por vocês, irmãos brasileiros. E tipo, um monte de emoji de bandeirinha do Brasil e Argentina e mãozinhas dadas assim no meio. E era perfil brasileiro e perfil argentino postando desse jeito. E aí depois eu fui conversar com os amigos meus e eles falaram que no Twitter tava rolando a mesma coisa. Tinha uma página do futebol sul-americano que era tipo, os argentinos e os brasileiros agindo assim, bandeirinhas, mãos dadas. E aí vinha até comentário mexicano, porque tem o Pachuca e o Monterrey que são do México dizendo: não esqueçam da gente, estamos com vocês também, não esqueçam de nós, também somos países do continente americano que estamos aí. Se tem a Argentina e o Brasil, o México também tá com vocês. Cara, eu achei isso fantástico, eu achei irado ver que, tipo, mano, a galera se uniu pra mostrar pros europeus que europeus não é bem assim como você tinha falado, não, cara. Não é desse jeito como você tá falando. Aqui tem futebol que tem garra no continente americano, sim, velho. Vocês podem ter o investimento que for, pode ter o caralho todo que vocês falam, mídia e os caramba, mas a gente tem tradição, a gente tem times, a gente tem peso, a gente tem camisa, a gente tem jogador, garra e vontade. E torcida não falta, mano, pra nós. E eu achei isso muito irado, mano. Isso é muito irado, velho. Sério, é nessa hora que a gente fala uma frase que acontece muito. Que é mais que um esporte, mano. Que é mais que um esporte. Então, mas me prolonguei demais, porque botei muito aí pra fora. Infelizmente, River e Boca saíram fora. Mas os brasileiros seguem em frente. Monterrey continua também. Pachuca, que é um representante aí da América, também saiu fora. Mas temos 5 aí do continente americano ainda em atividade. 5? Isso mesmo, 5. Os quatro brasileiros e o Monterrey. Bom, que eles possam ir o mais longe possível e provar o contrário para os europeus. Esse fica meu vídeo por aqui. João tá fazendo vídeo nas redes, me estendi demais já. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você está achando do Mundial e dos representantes aqui do continente americano. E a gente fica por aqui e vamos trazer mais do Mundial. Valeu e falou!